Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos. Abençoa todos que estão conosco, nossos ajudadores, intercessores. Guarda, Senhor, os que estão sempre conosco, Pai. Ajuda os meus irmãos, nossos alunos, ex-alunos. Guarda, meu Senhor, o teu povo, a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, toma em tuas santas mãos os teus ministros. Pai querido, sê conosco em tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1096, ano 21, e o tema de hoje, meus amados irmãos, é a herança das famílias. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é todo cheio de graça e compaixão, e o Senhor se preocupa e revela a sua vontade para com as pessoas, para com as famílias. Nós temos a felicidade de acreditar na Bíblia Sagrada e de ver também a iniciativa humana. Nós vamos fundamentar a nossa mensagem em Números capítulo 27, versículos de 1 a 11. Uma família onde não nasceram filhos, eram só filhas, e numa sociedade patriarcal, assim como nos reinos, algumas nações orientais, a grande dificuldade é se não tiver um sucessor varão. Se não existia um sucessor varão, eles teriam grandes dificuldades, porque eram sociedades patriarcais. E aqui a coisa é muito parecida, porque não tinha herdeiro masculino. Então vamos à leitura. Números 27, de 1 a 11. E as filhas de Zelofeade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tisra. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor, no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. E por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça. Sê conosco, nos ajuda, meu Senhor, nos dá entendimento. Fala conosco, nos dá, Senhor, a tua proteção. Em nome de Jesus te pedimos.
Amém. Meus amados irmãos, o reino de Deus é um reino de justiça. O Senhor, na sua bondade, na sua compaixão, se revela, o Senhor promete, o Senhor faz maravilhas na vida das pessoas. O Senhor é justo em toda maneira de operar. Entre os filhos de Israel existia este homem chamado Zelofeade. Ele era um manassita, ele era da tribo de Manassés. A identificação dele aqui, a identificação pessoal, em Números 27:1, diz que ele era filho de Efe, filho de Gileade, que nós poderíamos, era filho de Efe, ele era neto de Gileade, era bisneto de Maquir e era tetraneto de Manassés. Entre as famílias de Manassés, que era filho de José. Estes são os nomes delas: a Maolá, a Noá, Ogla, Milca e Tisra. 5 filhas, nenhum filho. E a herança dele, até então não tinha nenhum caso. Até então não tinha nenhum caso de uma família que não tinha herdeiro do sexo masculino. E mesmo que existisse, como no caso de Abraão, que deu herança a Isaac, deu presentes ao Ismael e aos filhos de Quetura, mesmo nestes casos, elas não teriam direito à herança. Seria justo. E elas procuraram a orientação de Moisés e justificaram a sua causa. Elas procuraram Moisés, procuraram Eleazar, o sacerdote, procuraram os anciãos da congregação, e elas disseram: nosso pai morreu no deserto. Mas o nosso pai não estava entre os inimigos, os rebelados de Coré. Nosso pai não fazia parte do motim de Coré. Nosso pai morreu com seus próprios pecados. Não se rebelou contra ninguém, não fez nenhum mal, mas também não teve filhos. E por quê? Porque o nome de nosso pai seria tirado do meio da sua tribo, da sua família, porque não teve filhos. Nós queríamos que a herança fosse entregue a nós. 5 filhas de Zelofeade. Não tinha nenhum caso até então. E Moisés foi falar com o Senhor, e o Senhor orientou a Moisés: o que estas filhas de Zelofeade falam é justo. Certamente darás possessão a elas entre seus irmãos, entre os irmãos de seu pai, entre a sua família. O que é de seu pai farás passar para elas. E a partir de agora será assim. Versículo 8. O Senhor, na sua bondade, na sua compaixão, diz: falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então dareis a sua herança à sua filha. Aqui nasce o estatuto da herança. Aqui é regulada ou regulamentada a possessão, o direito de família. E o Senhor diz: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Mas o nosso Deus, que é perfeito em tudo, fala as possibilidades outras. E se não tiver filha, então dareis a sua herança a seus irmãos.
E se não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seus tios, aos irmãos de seu pai. Olha que coisa linda, bem feita, maravilhosa. E se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente, o mais próximo da família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito. É o direito de família, a herança de família. Foi assim que o Senhor ordenou a Moisés. Meus amados irmãos, eu acho maravilhoso aprender e acho maravilhoso ensinar, transmitir a palavra do nosso Senhor, a orientação da palavra do nosso Senhor ao seu povo. Sempre foi uma riqueza a orientação de Deus. A bênção de Deus enriquece, a orientação de Deus traz segurança. A justiça do Senhor sendo praticada assim, mediante a coerência destas filhas, destas herdeiras. Até então não tinha nenhum caso, a nação não tinha a possessão territorial. Eles estavam se dirigindo para Canaã, iam receber cada um a sua porção. E a porção que pertencia por direito a Zelofeade, agora está sendo requisitada pelas suas 5 herdeiras, que até então não existia no histórico da nação, mulheres sendo contadas entre os herdeiros, porque era assim que acontecia. Estas moças deveriam casar na tribo do próprio pai, e os maridos tinham a herança de seus pais. Elas, portanto, não seriam prejudicadas casando-se dentro da tribo. Mas aqui também não tem casamento mencionado. Ainda não havia uma família se formado dentre elas. Elas estavam em companhia de seu pai, na dependência de seu pai, que veio a óbito. Então, meus amados irmãos, meus queridos, a palavra de Deus, ela é perfeita em todas as suas instruções. Herança de família, bens de família, patrimônio de família, na verdade é um direito. E o Senhor reconheceu, orientou e disciplinou a questão da herança na tribo de Manassés e, por extensão, em todo Israel. Uma nação patriarcal. Os homens constavam como proprietários e suas mulheres, claro, tinham a propriedade por causa dos maridos. No caso dessas filhas que perderam o pai, agora Deus orienta, determina, autoriza que elas sejam contadas como herdeiras, com direito iguais aos direitos dos homens. E o Senhor, a partir desta reivindicação das filhas de Zelofeade, o Senhor orienta que todas as mulheres em Israel, ao falecer seus pais, elas recebam a herança como se fossem um filho. E, mediante esta experiência, foi regulamentado o estatuto da herança paterna. Se ele não tem filho,
a herança seja entregue à filha ou às filhas. Se não tiver filhas, então que a herança seja entregue aos seus tios, aos irmãos de seu pai. Se seu pai falecido não tinha irmão, que seja entregue aos parentes mais próximos. É maravilhoso, é algo extraordinário a forma de Deus tratar, orientar, instruir o seu povo para toda boa decisão, para toda boa obra. Uma mensagem simples e maravilhosa, fruto de uma justa reivindicação das filhas do Zelofeade, falecido sem deixar filhos varões. Não tinha herdeiros masculinos. As mulheres foram à luta, procurando via de direito, procurando a orientação de Deus através do profeta Moisés, através do sacerdote Eleazar, através dos anciãos da congregação. Esta é a forma perfeita de se fazer reivindicação. Procurar os trâmites justos e legais. E o nosso Deus orienta de uma forma maravilhosa, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre em tudo, mas a atitude foi delas. A iniciativa foi tomada por essas 5 irmãs. E a justificativa extraordinária. Nosso pai morreu no deserto, mas nosso pai morreu de morte natural. Nosso pai não tinha participado de nenhum levante, de nenhuma revolta. Nosso pai temia o Senhor. Nosso pai não pode ficar cortado, não deve ser tirado o seu nome de entre os seus irmãos. Maravilha. O nosso Deus é assim, continua fazendo isto. Você é beneficiário do reino de Deus, continue aprendendo, continue desejando, continue buscando, porque quando nós buscamos o Senhor e a sua instrução, a sua orientação, nós nos tornamos também felizes, bem-sucedidos e passamos também a contribuir com outros, dando instruções dignas dos que andam com Deus. Que Deus possa abençoar e guardar os meus amados irmãos. Aí vamos fazer a intercessão. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, nós estamos em Tua presença, Te louvamos, bendizemos e agradecemos pela Tua bondade. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrução, pelo Teu Santo Espírito, nos orientando, nos instruindo, nos dando, Senhor, a capacidade de absorver, Senhor, a capacidade de transmitir o prazer, meu Senhor, de buscar a Tua presença. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Guarda os meus irmãos, dá a Tua graça. Este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Tu conheces nossos amados irmãos, intercessores, ajudadores, alunos, ex-alunos. Ó Senhor, os membros e congregados na Tua congregação, os nossos líderes, Pai bendito, guarda cada um. Ajuda, meu Senhor, cada servo Teu. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.